do desempenho que o Grêmio teve. Me chamou a atenção pro lado positivo, não esperava um jogo com a organização tática como teve o Quinteiros, essa equipe dele. O Grêmio marcou pressão, o Grêmio foi um time compacto, até me chamou a atenção algumas vezes no primeiro tempo, dando espaço nas costas do zagueiro, porque você tem que jogar com a linha alta, e em alguns momentos a equipe do Caxias achava esse passe nas costas, mas a todo momento o Helder estava impedido. Mas assim, lá na frente, cara, a velocidade, a capacidade de raciocínio. Salve Nação Tricolor, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez no quadro Troca de Passes do Sport TV, que vai analisar o confronto entre Grêmio e Caxias, um jogo que há muito tempo eu não via o Grêmio praticar esse nível de futebol. Foi bonito de assistir, especialmente no segundo tempo. Todos jogaram muito bem, e os reservas que entraram conseguiram ser ainda melhores que os titulares. Destaque para o Monsalve, André Henrique, que mesmo sem atuar há quase um ano, fez uma partida incrível, e não podemos deixar de destacar o Edenilson, outro que entrou com fome. Qual a análise de vocês? Esse foi o tipo de jogo que reacende a nossa esperança. Bora pro vídeo. Dos jogadores, né, do Vila Sante, do Cristaldo, do Bright White, do Aravena pelo lado esquerdo, mas especialmente do lado direito com o João Pedro e com o Pavon, cara, assim, era aproximação, era tabela, triangulação dos jogadores. E aí eu pensei, no segundo tempo, provavelmente a equipe do Grêmio vai sentir mais, porque o Caxias está vindo, vindo há muito mais tempo de treinamento. Mas não, ao contrário, o Grêmio manteve o ritmo, manteve a capacidade de buscar o resultado, não diminuiu o ritmo em maneira nenhuma. Então, assim, lados positivos, né? A busca do Grêmio por jogar dentro do campo do Caxias, mas tecnicamente, individualmente, muitos jogadores, até os jogadores que entraram, o Pedro chamou a atenção disso, até os próprios jogadores que entraram depois, Edenilson, André, né, o Monsalve, mantiveram o nível da equipe. Então, individualmente, os jogadores do Grêmio hoje mostraram que estão buscando o seu melhor, mas coletivamente eu gostei da equipe do Grêmio. Pedro Moreno, boa noite para você. Primeiro, defenda-se, né, se quiser, das acusações de Paulo Nunes, mas falando, claro, desse jogo do Grêmio, até acrescentando no que o Paulo disse, é normal até você ver depois de um 2-0, digamos assim, que é um placar mais seguro dentro de um jogo, o time diminui o ritmo. Não foi o caso hoje também, né? Primeiro, em minha defesa, com exceção do Segue o Jogo, o Paulo Nunes é conhecido na empresa por não trabalhar depois de 4 da tarde. Então, começa por aí. Mas falando do que interessa, que é o Grêmio, o que mais me chamou a atenção foi a evolução do Grêmio, do jogo contra o Brasil, as dificuldades que o Grêmio tinha na construção, na criação, e a gente vai ter que contextualizar, como já disse o Coutinho, questão de gramado, jogar lá em Pelotas é sempre muito difícil, mas hoje um time muito intenso, um time muito organizado ofensivamente, defensivamente tem algumas questões, como a gente estava falando durante o jogo, essa questão da linha alta. Para você jogar com a linha alta, você tem que ter muito bem organizado e coordenado uma marcação na frente para conseguir pressionar o portador da posse da bola, que senão, se esse cara tiver liberdade, ele vai conseguir encontrar o espaço nas costas da sua defesa, mas são coisas que você vai organizando com o tempo. Mas a intensidade, a organização e principalmente a movimentação dos homens de frente. Porque são jogadores de muita qualidade. Você pega o Cristaldo, que gasta a bola, no ano passado jogou muito bem. Bright White é um atacante muito acima da média, inteligente demais, uma capacidade técnica muito grande. O Pavon começando muito bem a temporada do lado direito, Aravena do lado esquerdo. E aí quando substitui, entra Monsalve, você tem o Edenilson, o garoto André, que entrou muito bem no jogo de hoje também. Então assim, é um time que tem qualidade técnica do meio para frente. Então, mas me chamou a atenção como é que o Grêmio, se a gente for pegar o Grêmio, por exemplo, da temporada passada, era um Grêmio que às vezes tinha posse de bola, o Grêmio hoje chegou a ter 73% de posse de bola, acho que terminou com 70%, a gente está vendo a escalação do time inicial. Mas era um Grêmio que, inúmeras vezes, tinha um alto índice de posse de bola, mas às vezes tinha dificuldade de saber o que fazer com a bola. Como é que criar movimentações, jogadas, e o que a gente viu hoje foi exatamente o contrário. Um Grêmio com altíssimo índice de posse de bola, mas que sabia muito bem o que fazer. O primeiro tempo pelo lado direito, João Pedro no apoio, né? Muito bem nas triangulações ali, ele com o Pavon, o Cristaldo se movimentando para criar esses triângulos e conseguir, através da aceleração de passe, conseguir ir criando os espaços. Então, assim, muito animador, obviamente, a gente tem que contextualizar um início de temporada, então do mesmo jeito que a gente fala de resultados ruins, que tem que ter calma, os resultados positivos a gente também tem que analisar com bastante calma, mas assim, sem dúvidas, muito animador a gente ver como é que o Grêmio de um jogo pro outro, né, através do trabalho do Quinteiros, demonstrou uma grande evolução. E ainda acrescento o próprio Quinteiros, porque é uma adaptação ao futebol brasileiro. Claro. O primeiro jogo dele na Arena. Exato, é a primeira experiência dele no futebol brasileiro mostrando também. Suas credenciais, né, e assim, foi importante porque
né, isso que o Pedro disse. Um primeiro jogo difícil, a torcida do Grêmio já começou a chiar, né, já na primeira partida. Você vai jogar em casa, né? É a primeira vez que ele pisa na arena, né, no lugar do seu maior ídolo, que é o Renato. Né, o torcedor do Grêmio é acostumado a ver o Renato dentro da arena. Mas mesmo assim, eu olhava para ele, né, toda hora aparecia ele no vídeo, sempre sereno, sempre tranquilo, conversando sobre tática a todo momento com seus auxiliares, chamando os jogadores quando tinha oportunidade no canto, Bené. Isso é importante. Mas a gente está falando aqui, é claro que a gente não pode exaltar demais o Grêmio, mas é sempre bom quando você começa a fazer bons jogos para ajustar a equipe em momentos assim. É muito mais fácil. Né? Exatamente, é muito mais fácil você ajustar a equipe vencendo, jogadores individualmente bem dentro da partida, do que você está perdendo, do que o torcedor já começar a cobrar. Então, acho que isso vai facilitar esse processo que o Grêmio tem pela frente. E teve uma característica hoje que eu acho que, assim, que diz um pouco sobre a questão dessa, talvez, uma mudança de mentalidade do Grêmio, que é a questão da fome, do apetite. É claro que, naturalmente, o jogador, quando chega um novo treinador, o cara quer mostrar serviço. A gente até falou isso durante a transmissão. Mas o Grêmio hoje, os 4 gols do Grêmio, todos os 4 gols foram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Grêmio finalizou 11 vezes, poderia ter feito até uns 2-0. A goleada hoje poderia ter sido maior se o Grêmio tivesse tido um aproveitamento um pouquinho melhor no primeiro tempo. Mas todos os gols foram no segundo tempo. Com menos de 1 minuto, o Bright White fez 1-0. Com 23, o Grêmio ampliou. E depois disso, o Grêmio não saiu de cima. Fez as substituições, os jogadores que entraram mantiveram a postura do time na pressão alta, marcando, dificultando a saída de bola do Caxias. Então, acho que isso, de certa forma, também mostra uma questão de uma mudança de mentalidade. O torcedor do Grêmio reclamava muito disso também, do Grêmio, principalmente na última temporada. Que às vezes conseguia uma vantagem, saía na frente, fazia um 2-0, e aí o time baixava demais, recuava demais, passava a ter uma postura muito passiva. E hoje a gente viu, pelo menos pela amostra do jogo de hoje, um Grêmio que foi agressivo, buscando o gol o tempo todo, desde o primeiro minuto. A gente destacou, né? Com 40 minutos, o Bright White estava dando bronca no Monsalvo, porque o Monsalvo queria a bola. Porque ele queria a bola. E o Bright White teve também mais uma oportunidade ali de deixar o placar até mais elástico. E o que me chamou também a atenção, Bené, é que, se você analisar bem os gols, não foi aquele gol achado, né? A rebatida daqui e dali, não. Foram gols trabalhados, gols coletivos, passando por meio campo, passando pelos laterais, bola vindo para trás, jogadores do meio chegando. Então isso facilita, né, o trabalho do treinador para a temporada que vem. Eu falei do Bright White, cara, assim, é um atacante que, isso já desde a temporada passada, eu tinha dúvidas com relação a como é que ia ser a adaptação dele no futebol brasileiro, mas ele já chegou muito bem adaptado. A gente trouxe os números dele na transmissão, foram 8 gols e 2 assistências em 20 jogos no ano passado. É praticamente participação em gol em metade dos jogos que ele fez. Que não funcionava tão bem. É isso. Então, por isso que eu falei até na transmissão, a minha expectativa para esse ano, o time do Grêmio conseguindo encaixar, e ele, obviamente, sem lesão e mantendo esse nível que ele tem mostrado de futebol, cara, é temporada para entregar aí papo de 20 gols, cara. E teve dancinha, viu, Alex? Teve dancinha. Jogou pra lá, ele jogou faz pra cá. aquela, né? Sabe de qual que é essa dancinha? Não, deixa Eu vou pra- descobrir depois. Mas eu gostei da dancinha. Gostei Não, ele da já dancinha. faz desde o ano passado isso aí, né? Já é uma marca. É o braço para um lado, a perna para o outro. Não faça isso aí, senão você vai cair. Você vai cair Lá no chão ali. Tenta fazer igual, para nós ver. Agora, Alex, grande pergunta. Eu libero os dois ou deixo aqui até meia-noite? Eu acho que um pouquinho, porque eles acrescentam muito na audiência, cara. Eu quero O saber programa se é você longo, Só vou liberar se o Paulo Nunes fizer a dancinha. Eu quero saber se sobrou pizza, amigo. E aí? Sobrou? Então tá. Pelo amor de Deus, Lá Luciano. no fundinho, lá no Eu nem fundinho. almocei pra vir pra cá, que eu sabia que ia ter pizza depois. Você já vai entrar escutando o cheiro dela ali. Amigos, uma honra. Muito obrigado.